Muito bem, alunos queridos, vamos para a nossa 10ª aula agora, na Introdução à Teologia. Você está no bloco 1, o módulo 1 e a aula número 10 hoje. Vamos falar um pouco sobre a teologia e as suas divisões, certo? Bom, nós vamos começar já indo para a apostila. Nossa apostila na página 51 em diante. Discutir a divisão da teologia nos leva a compreender melhor os pensamentos e alguns segmentos. Não confundir com teologia sistemática. A teologia sistemática, ela também divide, né, a teologia. Eu falo divisão no sentido de explicação, não divisão de disputa, debate ou de conflitos de ideias. Mas a divisão, para você entender as partes, ela trabalha uma parte, trabalha outra. O que vamos estudar aqui agora, ele tem uma aproximação a essa dinâmica, mas não é como a teologia sistemática. Porque a teologia sistemática, ela vai entrar dentro da teologia, vai puxar um ramo e trabalhar aquele ramo. Nós vamos comparar algumas teologias. Aí difere um pouquinho, entendeu? Você está na aula número 10, falta só mais 2 para terminarmos esta matéria, estamos já na 10ª. Agora vem a última provinha, a de hoje, né? Com mais 4 questões, e eu espero que você consiga superar ou manter, né, a sua pontuação a fim de conseguir a nota média ou a nota máxima, tá bom? Vamos lá, então. Quem trouxe sua apostila, você vai abrir, sem mais delongas, página 51. Nós vamos falar aqui sobre a divisão da teologia, e no caso vai ser a parte número 2. Aqui está o LCM, que é leitura complementar de matéria. Essa leitura aqui a gente dá como base, você vai se orientar por ela, mas você pode também procurar alguns outros livros, algumas edições, para aumentar melhor a sua gama de conhecimento, ok? Essa é uma aula remota, no caso aqui agora comigo, então você vai ter 1 hora a aula, certo? Aí se você tirar um tempo, se você tirar não, você vai tirar um tempo, com certeza, para ler esse LCM que eu vou ler com você aqui agora, para você parar, estudar, investigar, você ganha mais 2 horas aulas. Aí você faz um resuminho, aquele que tem no mínimo 10 linhas, no máximo 20, sem parágrafo, sem introdução, sem conclusão, sem referências. O aluno escreve o que assimilou, é o que aprendeu, justamente o que ele aprendeu. Aí você ganha mais 2 horas aulas. Então, com uma remota, 2 de leitura, 2 de resumo, 5 horas aulas. Num total de 12 aulas, você vai ter aí 60 horas aulas facinho. E aí nós temos essa provinha aqui, são 10 aulas possuem, em cada uma 4 questões. Você respondendo, acertando uma questão, você ganha 0,25. Acertou 2, 0,50, meio ponto. Acertou 3, 0,75. Acertou as 4, você tem um ponto. Se você conseguir 1 ponto em cada uma das 10 provas, você vai encerrar a matéria já aprovado com o seu 10. Olha que bonito. Ok, vamos lá então. As divisões da teologia, parte 1. Vamos entender bem isso aqui agora. Vamos para a teologia bíblica. Ué, tem teologia que não é bíblica? Tem teologia que não é bíblica. Vamos ver, então, o que diz a teologia bíblica. A teologia bíblica é a sistematização dos ensinos teológicos de acordo com suas ocorrências nas diversas partes da Bíblia. Essa sistematização utiliza um critério fenomenal e não o de tópicos. Não tem como propósito reafirmar as expressões da Bíblia em uma moldura atual. Enquanto a teologia sistemática divide a teologia em tópicos cronológicos e investiga pontos salientes, bem distintos, a teologia bíblica trabalha os assuntos no geral, com uma cobertura mais ampla, sem necessitar de especialização em temas. A teologia bíblica estuda os fenômenos no geral. Uma completa a outra.
E Winckelmann Prattner diz que a teologia bíblica é, como se espera, aquela na qual a Bíblia é claramente tomada como o único ponto de referência para a discussão. Muito bem. Podemos colocar que a teologia bíblica ela é mais estrito sensu e a sistemática ela é mais lato sensu. Por quê? Porque a teologia bíblica ela foca-se em si mesma. A teologia bíblica ela vai apontar para si mesma, ela vai buscar dentro de si mesmo os recursos para explicar os pontos de vista e os pensamentos teológicos ali depositados. O que não acontece com quer dizer, acontece com a teologia sistemática, mas ela é mais investigativa, buscando elementos paralelos. A teologia sistemática ela busca corroborar as suas teses através de outras fontes também. Claro, a Bíblia sempre é fundamental. A Bíblia é a base da teologia sistemática. Mas quando ela fala, por exemplo, de pecado, que é a ramatologia, ela busca situações fora da Bíblia para corroborar o pensamento, para calçar. Mas a Bíblia fica sendo sempre o cerne, né? Inclusive, o ponto que não tem ponto de fora fica o ponto de dentro, que é o ponto da Bíblia. Nesse caso aqui, a teologia bíblica ela é totalmente a ênfase nela mesma. A teologia bíblica ela se foca nela, se fecha nela e ela busca seus próprios elementos para corroborar o seu pensamento. Ela vai buscar fontes em si mesma. Aí você vai ter a tal da concordância bíblica, ou pode ser também a chave bíblica. Eu tenho aquela Bíblia de Strong comigo aqui, que ela traz, está um pouco alto me pegar ali, ela traz uma cadeia de versículos, de palavras, em gregos e em hebraico. Em grego e hebraico. E ela, dentro de si mesmo, ela puxa de um ponto, ela põe para o outro, ela linka, ela faz um caminho de ida, de volta, ela faz uma inserção, ela tira, ela põe, mas tudo dentro do pensamento bíblico. A ideia da teologia bíblica é manter o assunto 100% bíblico, não aceitando nenhuma ingerência por fora. Haverá outros momentos nos que a teologia sistemática abre, não a teologia bíblica. Por isso que é importante o obreiro, a obreira, conhecer a Bíblia. Aquele texto que fala que maneja bem, não tem que se envergonhar, né? E maneja bem a palavra da verdade, né, Timóteo. É essa a ideia que Paulo está dando. Porque muita gente conhece muito filosofia, sociologia, de tudo. E menos de bibliologia, menos de Bíblia. Então, no nosso caso, que proferimos uma fé e somos pregadores do Evangelho, a teologia bíblica está em primeiro lugar. Ela é o primeiro plano, é o primeiro e último, na verdade. É o que Wesley dizia. Era a sua base maior. Quando fala que era um homem do livro só, nesse caso era a Bíblia. Os outros livros é para comparar. Tudo se baseia como serventia da Bíblia. Por isso que a teologia bíblica ela é focada em si mesma. Então, antes de você sair por aí aprendendo um monte de teologia, associando a filosofia e tal, tenta entender o porquê da teologia bíblica. A teologia bíblica é a sistematização dos ensinos teológicos de acordo com sua ocorrência. Tá vendo? Ela vai traçar a ocorrência em várias partes da Bíblia. Não é cronológica, não é sistematizada, ela vai tratar em tópicos fenomenais, o que não faz a teologia sistemática, ela vai num foco só, ela concentra-se ali. Não tem como propósito reafirmar as expressões da Bíblia em uma moldura atual. Enquanto a teologia sistemática divide a teologia em tópicos cronológicos e investiga pontos salientes, bem distintos, a teologia bíblica trabalha os assuntos no geral, com uma cobertura mais ampla, sem necessidade de especialização em temas. Por exemplo, a teologia sistemática, ela traz um assunto e ela linka em si mesmo, ela busca elementos fora para poder corroborar a ideia. A bíblica não, ela pega um assunto aqui, cordeiro, tá? Ela busca outro cordeiro na Bíblia, outro sistema de cordeiro, outro pensamento, vai lá e puxa e linka. Então ela gira em torno de si mesma, ok? A teologia bíblica ela é essencial, ela é a raiz de toda a teologia. Quando eu falo bíblica, tem a hebraica, tem a judaica, tem a cristã.
Tem diferença, hebraico, judaico, cristão, algumas coisinhas assim. A gente já viu algumas coisas ao longo da matéria, que foi na bibliologia. Aliás, veremos ainda essa matéria e vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, ok? Teologia da salvação. Tá vendo aí? Teologia da salvação. É a teologia que trata da salvação humana e seus tópicos. Também conhecida como soterologia, que vem do grego como uma palavra construída sobre a base de dois vocábulos, soterios, que significa salvação, e logos, que significa palavra, princípio, estudo ou ensino. A partir desta função, temos estudo da salvação. Para Millard, a salvação é a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. Por conseguinte, a doutrina da salvação é de interesse e importância especial, já que diz respeito à mais crucial de todas as necessidades. Embora o termo salvação talvez pareça ter um significado um tanto óbvio para as pessoas familiarizadas com ele, existem mesmo em ciclos cristãos concepções bem distintas do que se entende por salvação. Quem menciona essa parte é o Erickson Millard, no seu livro Teologia Sistemática, Vida Nova São Paulo, a edição de 1997, né, e a página 369. Interessante notar aí o seguinte, eu não vou me aprofundar muito na questão da salvação, porque teremos mais aulas profundas sobre isso, mas a teologia da salvação, ela emerge da teologia bíblica. Ela é uma das filhas, né? Uma das filhas mais legítimas e genuínas, é a da salvação. Esta parte que estuda o comportamento de Deus em relação ao homem, na disposição de salvá-lo, e o comportamento do homem com relação a Deus, na disposição de recebê-lo. Durante a caminhada cristã e os demais tratados de teólogos, pais da igreja e outros mais, essa doutrina sofreu algumas alterações. Por exemplo, há um grupo que é mais legalista, tende para as obras para garantir a salvação. Eu tenho que fazer penitências, caridades, e aí eu posso ser salvo. Tem aqueles que ainda acreditam que a salvação é pelo conhecimento. Conhece, estuda, conhece e acaba se salvando. Há outros que dizem que a salvação é uma coisa de Deus, só Ele que dá. A uns Ele salva e outros Ele não. Numa casa que tem dois irmãos, pode ir um para o inferno e outro para o céu, depende do que Deus decretar. Uma outra corrente diz que não, que Deus oferece salvação e se o homem aceita, ele recebe. É um propósito de caminhar para o Criador e o Criador caminhar para o homem, que os teólogos chamam de sinergia, quando as duas partes se interagem para chegar no acordo comum. No caso da salvação que Deus escolhe, segundo alguns, aí temos a questão do monergismo, que é uma parte só que decide pela outra. De fato que a teologia da salvação é muito ampla nesse sentido. O mais importante é que você vai perceber que Deus dispôs de muitos meios para salvar a humanidade. Mas uma coisa nesse sentido é inegociável. A salvação é só pelo sangue de Jesus, pelo processo de aceitá-lo como seu Salvador, deixar que o seu sangue limpe do pecado, e você confesse e abandone, comece uma vida nova de santidade. E aí opera-se a salvação. Mas é uma doutrina muito falada e ela é a doutrina super atual e ela vai ser a última doutrina a desaparecer, porque até a última alma viva nesse planeta vai ter que passar pela salvação ou pela perdição, que nós não queremos. Por isso que somos pregadores do Evangelho, para trazer ao homem a graça de Deus, a bênção de Deus, a pregação do Evangelho. Muito bem, é a teologia que trata de salvação humana e seus tópicos. Os tópicos eu já comentei alguns aqui, né? Eu vou depois abrir, lá na frente vai abrir esses tópicos de salvação. São vários, tem cada um absurdo. Mas todo mundo quer ser salvo, né? O pessoal que diz que já nasce para ir para o inferno ou para o céu, é o pessoal da predestinação também. O pessoal de Armínio diz que é uma escolha.
De fato, a salvação está aí, disposta para todos, né? Ela não é algo que você compra na esquina. Deus ofereceu pela morte de Cristo no Calvário. É também conhecida como soteriologia, que vem do grego. Aí você tem as duas palavras, estudando a salvação, soteros e logia. Então, ela está nesse estudo da salvação, ou ensino da salvação. O Millet falou, né, vou só reconfirmar, a salvação é a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. Então, quando Cristo morre na cruz, inclusive a cruz, para Deus e para Jesus e para nós, tem uma função primordial. Por que a cruz entrou no meio da gente? Por que a cruz entrou no meio da gente? Bom, a cruz entrou no meio de Eva, da serpente, de Deus, de Adão, lá no Éden. Aliás, a fruta, né? A fruta entrou no meio da serpente, de Eva, de Adão e de Deus no Éden, e o homem pecou. O fruto doce, o homem pecou. Agora, esqueça a fruta, vem agora uma cruz no meio do homem, de Deus, do pecado, e não tem doce coisa alguma, é amargo, que é o sangue, é o sacrifício, mas resolve. Então, a cruz está para nós como a fruta estava para Eva naquele momento. O objeto de salvação não é a cruz e nem a fruta. O que está em voga é a obediência. A desobediência do homem no comer da fruta trouxe o pecado. A obediência de Cristo em morrer na cruz trouxe salvação. Pegou? Pegou o link aí, interessante? Em uma cena, há uma desobediência humana. Na outra cena, há a obediência de Jesus, como o último Adão, representando aquele Adão. Por isso que o sangue dele, em Lucas 22, 44, cai no chão. É o sangue do último Adão caindo no chão para resgatar o primeiro que havia caído por terra. Não é interessante isso? Olha que interessante. Grandes gotas caíam no chão. Está escrito lá em Lucas 22, 44. Era o sangue do último Adão, segundo Coríntios 16, buscando o primeiro Adão que havia caído. Era o reclame, era o retorno na volta. Eva peca na carne e delibera uma condenação eterna. Não estava mais nas mãos dela. Ela pecou e por isso ela introduziu na humanidade o pecado. Jesus sai do espiritual, vem para o carnal, resolve o problema que ela criou e devolve a salvação. Tá pegando? Eva peca na carne e dá a perdição eterna. Jesus sai do espiritual, vem para a carne, arruma e libera de volta a salvação eterna. Por isso que o véu do tempo se rasga, porque a Bíblia diz que Deus colocou lá os anjos para proteger o caminho. Porque se eles comessem da árvore da vida, iriam perpetuar o pecado e nunca mais ninguém conseguir ser salvo. Então Deus segurou. Quando Cristo morre e se entrega, então agora eu posso ter livre acesso à videira verdadeira, que é Jesus, comer da videira e participar do sangue, do corpo simbolizado, para a gente declarar a nossa salvação. Então, a salvação ela passa a ser um romance. A salvação passa a ser algo assim inusitado. Eu vi o pastor Carlos da Igreja do Nazareno num seminário para professores dizer algo muito importante. Vou até dizer para não ser palavras minhas, né? Tem que dar crédito às pessoas que pesquisam. Ele disse que, e realmente você vai no versículo, está lá, em Gênesis, você vai ver que o diálogo entre a serpente e a mulher, elas não usam a palavra Adonai, ou seja, Senhor. A serpente fala, o que disse Deus? E Eva disse, Deus disse. Nenhuma das duas usou a palavra Senhor. As duas usaram a palavra Deus. Naquela altura, Deus já não era mais Senhor delas. Está entendendo? Era só Deus. É igual acontece hoje na igreja. Tem muitos que Deus é Deus. Eles cantam, louvam, adoram, dizimam, pregam, tal, mas Deus não é Senhor deles. Eva conhecia Deus, a serpente conhecia Deus. Deus falou com Eva. Não tinha dúvida que Deus existia. Só que ela não era mais submissa à sua ordem de senhorio. E ela pecou. Então é interessante entender essa questão da salvação. A salvação está na Bíblia como um cano central de um homem desesperado procurando por um Deus e um Deus amoroso recebendo o homem. Muito bem.
Vamos para a teologia antropológica. É outro tipo de teologia. Veja que nós não entramos ainda na sistemática, tá? Isso aí é só a teologia em si. Sistemática a gente para tratar uns braços bem especial. A sistemática seria uma teologia especializada. Okay? Teologia antropológica. Esta teologia busca no homem humanidade, sua ligação interna ou externa com o seu relacionamento em Deus. Para muitos é uma ciência, já que está ligada ao anthropos, do grego homem. Partindo dessa premissa, afirma-se que a antropologia teológica é a ciência da fé que procura articular a existência humana com a verdade revelada por Deus escrita na Bíblia, e assim compreender o poder explicar a vida humana individual e coletiva, bem como as implicações práticas decorrentes e suas possibilidades de humanização e realização. Essa referência está no livro de Ângela Vilhena, é uma boa norma para a esperança, Lições Paulinas, né? Página 21-22, 2003. A teologia antropológica, ela associa Deus ao homem e associa o homem a Deus. Portanto, não dá para contar a história do homem sem contar junto a história de Deus e vice-versa. Aliás, vice-versa não. Não dá para se contar a história de Deus sem um homem, né? Claro. Mas a história do homem só se conta com a proximidade de Deus. E essa teologia, ela busca elementos para aproximar a criação humana ao poder divino de criação. Haja vista que nós temos aí, no mundo secular, a teoria esdrúxula do evolucionismo, né? As pessoas são tão sábias que elas se emburrecem em torno dos seus parâmetros, né? Por exemplo, a evolução. Tem um macaco na Barra Funda, em São Paulo, tem mais de 20 anos e não virou gente ainda. Pode ser que um dia ele possa virar. É uma teoria absurda, a evolução das espécies. Não, eles arrumam explicações bonitas, né? Eles fazem explicações bonitas, eles fazem teses, doutorado e tal. A gente fica olhando assim, só dando risada. Falei, meu Deus, onde é que vai a cara de pau do ser humano? Não tem jeito, né? A outra também do Big Bang. Pá, bum, a coisa aconteceu. Só que aí, eles não conseguem explicar quem fez a explosão. Não, a explosão foi o cosmo, foi a poeira cósmica. Quem fez a poeira cósmica? A poeira cósmica são resíduos. Quem fez o resíduo? Meu amigo, vai chegar em Deus. E se você olhar bem, Gênesis, ali está o Big Bang, né? Disse Deus, haja luz, bum, e houve luz. Uma explosão da boca de Deus, trazendo luz para o mundo, e essa luz, com ela, trazendo o quê? A criação, as coisas que Deus criou, as coisas que Deus estabeleceu para a sua eterna glória. Porque o Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite faz declaração, outra noite. Então, a antropologia teológica, ela vai trabalhar esse sistema da aproximação de Deus e homem à sua criação. Não só a criação, mas o homem no sentido do sentimento, do trabalho, reconhecimento de algo superior a si. Veja que na antiguidade, idade do ferro, da idade do cobre, do ouro, a pré-antiga, né? O tempo neolítico, o tempo paleolítico, né? O tempo mesolítico, o tempo neolítico, onde o homem estava descobrindo, não que o homem era das cavernas, essa história das cavernas também é meio difícil de entender. O Adão já saiu falando normal, então eu posso até acreditar que o homem tinha um estilo de vida mais rude. Claro, o homem não tinha Brastemp ainda, né? Filco, né? Então, ele tinha uma vida rude. Mas não que ele fosse aquele cara da caverna, uga-uga, buga-buga, aquilo não existe. Aquilo não existe. É coisa desses antropólogos que falta um pino na cabeça. Aí encontramos um cadáver de um homem que tem 10 mil milhões de... Não tem, gente, não tem. A Bíblia diz que o homem foi 6 mil anos. Ó, se você encontrar uma rocha de 10 milhões de anos, beleza, bolão. Porque a água do oceano tem 15 milhões, tá ótimo. Né? A Terra tem 18 bilhões de... Beleza? Criação humana, não. A Bíblia diz que está em torno de 6 mil anos.
Então, não dá para acreditar nos outros, né? Essas coisas que... acabou no 14, não sei o quê. Os cientistas vão sempre arrumar palavrinhas bonitas, frases lindas, colocações acadêmicas, para você ficar assim, uau. Aí cita alguns autores, né? O negócio assim hoje é o seguinte, é citar autor famoso. O famoso é um nome, inclusive nome americano, né? Nome alemão, nome... o Zimmertraut diz o seguinte, mas aí o Eric Parson, e aí... Então, eles enrolam a língua, eles colocam os nomes mais estranhos, todo mundo está falando, eu quero ver o que diz a Bíblia. O resto é serventia, né? Então, é interessante, não adianta, a pessoa vai... Olha, esse dia tinha um arqueólogo aí famoso que mete o pau na Bíblia, estava com a Bíblia... Não vou pôr aqui a foto dele, porque eu não quero criar confusão. Mas ele estava sentado, mexendo num sítio arqueológico, com a Bíblia de bolso, no bolso. Ou seja, os caras vão na Bíblia, rapaz, eles rodam e caem na Bíblia. Não adianta, não adianta. É só rir e partir para a galera, como diz o outro. A teologia antropológica, ela trabalha isso. Para muitos, é uma ciência, já que está ligada ao anthropos, né? Trabalha a questão do homem. Partindo dessa premissa, afirma-se que a antropologia teológica é a ciência da fé. Se é que se pode aproximar a fé de ciência de fé, está aí, né? Eu acho que não tem fé sem... Eu acho que tem fé sem ciência, mas não tem ciência sem fé. A ciência vai ter que ter um pouquinho de fé de vez em quando para chegar a algumas conclusões, né? A antropologia teológica é a ciência da fé que procura articular a existência humana com a verdade revelada. Por exemplo, uma das coisas interessantes é que o homem tem um código moral, já viu? As tribos indígenas, gente, que nunca viram a civilização, eles têm código moral. Olha, eles não têm uma regra de leis, eles não têm um tribunal, uma assembleia legislativa que formula as leis e manda para o jurídico defender, transforma numa constituição. Não. Mas eles têm códigos morais entre eles. Até os animais possuem. Pode ver. Tem coisas que os animais fazem por instinto, mas é uma organização da vida deles. O ser humano também tem isso aí. Ele tem muito disso. Dessa questão antropológica, dessa deidade interna, né? Eles, na antiguidade, quando viam um trovão explodindo, eles adoravam, porque, olha, essa é uma voz grande, porque eles emitiam sons, né? Aí eu vi meu, o que é isso? Aí alguém teve a ideia de chamar de Deus, uma coisa suprema. E aí ele foi colocando o nome nas montanhas de Deus, o sol de Deus, aquele podia. Mas por que isso? Por causa da idade, essa antropologia de Deus no homem. Por isso que vem o Evangelho e traz a palavra para o homem não ter esse problema de não saber o que é aquilo, ou de saber se é Deus. Então, a teologia antropológica, ela aproxima o homem de Deus no sentido de encontrar subsídios que corroborem que o homem é uma criação e, portanto, tem sinais de Deus na sua vida. Vamos agora para a última, que é a teologia especulativa. Esta teologia procura tratar minuciosamente temas bem específicos, como também visa investigar verdades reveladas. Outra demanda dessa teologia é estabelecer uma conexão de inteligibilidade, ou conexão inteligente, entre os temas, bem como contra por ataques heréticos e profanos a respeito. Vamos destacar os mais comuns. Teontologia é o estudo de Deus como Pai. Teontologia. Cristologia, aí entra um pouquinho de sistemática, gente. Cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. Pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Angelologia, não confundir com angiologia, estudo das veias do corpo humano. Estudo dos anjos, angelos, grego. Hamartiologia, que estuda o pecado e o mal. Demonologia, que estuda os demônios, particularmente Satanás. Por fim, o Dr. Oresh afirma que as avaliações da teologia especulativa têm sido determinadas pelo programa teológico que se propõe por trás da interpretação histórica.
seja ele ou de uma teologia racional, para o qual a teologia especulativa permaneceria aquém do programa especulativo. Uma dessas partes que eu mencionei está no livro do professor, pesquisador, né, Luiz Oreх, doutor em filosofia, área de concentração, razão e religião. A teoria especulativa ela vai trabalhar com todos os subsídios possíveis para conectar pensamentos que corroborem as ideias teológicas. E ela faz aí uma junção, uma aproximação, uma interligação, uma unificação da doutrina do Pai, Deus como Pai, da cristologia, né? A pessoa de Cristo, a pneumatologia no estudo do Espírito Santo, engloba a angelologia, a ramatologia, até a demonologia. Não que coloca tudo junto, mas ela se interliga. Por exemplo, quando Deus fala de justiça, quando a palavra de justiça na Bíblia, tem a ver com o pecado, tem a ver com os demônios. Então, ela cria um link entre os dois. A salvação e a redenção tem a ver com Cristo, tem a ver com o Espírito Santo, que ele convence um homem, que é a graça preveniente. Então, a especulativa não é no sentido de especular, como se coloca hoje em dia, que dá até um tema, parece que meio pejorativo, né? Não. Ela vai tratar de linkar as ideias que vão se colocando através da teologia, para que não fique nada sozinho, porque a teologia sozinha, não é que ela não autossustenta, mas ela é muito bom quando ela tem, é muito bom, não, é excelente quando ela possui os pontos de conexão, de corroboração, de ligação, de confirmação, para que não haja contradição. Mesmo assim, ainda tentam achar, né? Tem um pessoal que gosta de deturpar, torcer, porque anote aí, pior do que a mentira é uma verdade deturpada. Porque a mentira, por ser mentira, é uma verdade. Por ser mentira, eu estar mentindo, assumindo a mentira, eu estou sendo verdadeiro. A deturpação, ela pega a verdade e ela torce de um jeito que não consegue ser mentira, não consegue ser verdade. A pior coisa entre a mentira e a verdade deturpada é a verdade deturpada, porque a pessoa especulou, aí nesse sentido sim, especulou uma forma de denegrir aquele pensamento ou destruir algum pensamento de valor cristão ou moral cristão, judaico-cristão. A teoria sistemática, a especulativa, ela traça essas linhas para evitar que isso aconteça, porque se ela conseguir ligar Cristo a Deus, Deus ao Espírito Santo a Cristo, Jesus a Deus, ao Espírito Santo, e os três ao pecado, no sentido do perdão, da salvação, no sentido de salvar, santificação, no sentido de preparar, e elas se interligam. Vou dar um exemplo para você. 3 coisas acontecem. Primeiro, Jesus tira a igreja do mundo. Segundo, o Espírito Santo tira o mundo da igreja. Terceiro, Deus tira a igreja da igreja. Como é que é isso? Teologia especulativa. Jesus tira a igreja do mundo. Ou seja, o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica todo pecado. Crendo no Senhor Jesus, você salva toda a tua casa. Então, lá no mundo, Jesus Cristo busca a igreja pelo seu poder, pela sua eficácia da morte da cruz. Ele foi lá e buscou e resgatou a igreja. A igreja veio agora, só que ela veio cheia de ranço, ela veio de costumes, ela veio cheia de trejeitos. Aí o Espírito Santo começa a operar na igreja e limpar a igreja. Naquele grupo, um grupo fica firme, sincero e realmente decide por Cristo. Aí Deus vem e tira a igreja da igreja, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor subirão. Você tem o trabalho dos 3 em ordens distintas. Jesus Cristo salva, o Espírito Santo limpa e Deus leva. Eu tenho salvação, eu tenho santificação e eu tenho arrebatamento. O trabalhar dos 3 em conjunto formam toda essa cadeia de teologia que nós estamos falando aqui agora. Cada um na sua função distinta. Por isso que eles não brigam. Por que o Espírito Santo de Deus não briga, não discute? Não, porque cada um faz a sua função distinta. Dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma liderança de igreja, se cada um fizer a sua parte distinta, não tem por que ter conflito, não tem que ter briga. O que acontece é que os limites são atravessados, limites são desrespeitados, pessoas e cargos e funções, hierarquias são desrespeitados. E acontece o problema. Deus não foi à cruz, foi Jesus.
Espírito Santo, Deus, Jesus, o Espírito Santo não mandou Jesus, quem mandou foi Deus. Quem batizou não foi Deus, foi o Espírito Santo. Jesus com o Espírito Santo. Eles são muito próximos, é claro. Quando você fala em salvação, você envolve os três. Está super ligado, porque Deus também é Jesus, Deus também é Deus. Ele diz que envia a mim meu Pai. Então, não que sejamos unicistas, né? No sentido amplo da doutrina unicista, não. Mas entendendo que os três são um nessa parceria da Trindade. Então, a teologia especulativa, ela visa fazer este link, para que nenhum assunto fique descoberto e seja um ponto de dúvida demasiado. Vamos, então, dar um resumo rapidinho. Falamos sobre teologia bíblica, aquela que, em torno de si mesma, ela não busca subsídios fora, ela é uma teologia altamente raiz. A da salvação, que é aquela que é mais ampla, ela busca subsídio fora, que ela está dentro lá das temáticas, mas aqui destacamos um pouquinho, porque ela faz parte dessa cadeia central bíblica, que é a salvação. A antropológica é aquela que não nega Deus na criatura, nem a criatura em Deus, ela trabalha muito bem os dois pontos. A especulativa tenta buscar subsídio tudo quanto é lado para juntar as peças a fim de corroborar o seu pensamento. Bom, você vai agora fazer um resumo, você vai ler de novo essa matéria aí, vai pesquisar algum livro que você quiser, alguma apostila. Você vai fazer o seu resumo, né, para você ganhar suas mais 2 horas aulas aí, tá bom? E não se esqueça de fazer esse resumo, 10 linhas no mínimo e 20 no máximo. E você vai fazer agora a provinha, né? Vamos dar uma passadinha aqui rapidinho na prova. O que é teologia bíblica? O que é teologia bíblica? Aí você tem 3 opções para dar um X. Ó. O estudo das últimas coisas e Apocalipse, será que é isso? É o ramo da ciência bíblica que explica os profetas? Ou trabalha os ensinamentos teológicos através dos conhecimentos bíblicos? Por aí. O que é teologia sistemática? A teologia que trabalha detalhes, princípios, doutrinas e cruza informações, especialmente. Difunde uma só faceta da teologia, ocupa-se somente nas profecias. Olha, essa resposta está complicada, mas ela está certa, tem uma resposta certa ali. Porque 2 se parecem. O que é teologia da salvação? É o ramo da teologia que esclarece ao homem sobre salvação e sua teologia? É o ramo da teologia que estuda a santificação apenas? É o ramo da teologia que trabalha mais pneumatologia? Qual que seria? O que é uma teologia antropológica? Uma ciência bíblica para entender o homem? Uma ciência bíblica para entender a sociedade? Uma ciência bíblica que busca o homem numa ligação com o seu Criador? Então, veja lá qual que é a mais correta e coloca aí, tá bom? Bom, por aqui ficamos. Fique agora com o seu monitor local, ele vai te orientar nessa prova para fazer a correção e mandar para cá os seus pontos para a gente juntar a pontuação. A gente se vê na próxima aula. Se Deus quiser, vamos para a aula número 11 do nosso trabalho de teologia, introdução à teologia. Você está no bloco 1, módulo 1, aula 10. Até agora, chegamos na 10. Daqui a pouco, entramos na 11. Deus abençoe. Fique com a gente.